Bom, pessoal, boa noite a todos. Hoje é dia 1º de maio, né? Trabalho de interlocução conscienciométrica online. Esse trabalho da Conscius, ele tem todo mês, né? Então, todo mês nós temos esse espaço aberto para falar sobre alguma temática da conscienciometria. Então, alguns professores são convidados. E hoje, particularmente, a temática de hoje para a gente estar falando é a importância da hermenêutica no conscienciograma, né? Então, dentro desse tipo, está eu e a professora Rosângela aqui. Nós vamos estar trabalhando com vocês aí, nós temos aí 1h30. É importante que vocês estejam, né, tranquilos com relação a estar fazendo pergunta, a estar levantando algumas questões que nós vamos estar levantando aqui sobre essa temática. Então é importante que a participação de vocês. Nós temos o pessoal de suporte, que é o professor Humberto também, que está aqui com a gente. Então ele vai estar repassando para mim, a professora Rosângela, né, a questão das perguntas, das dúvidas de vocês, se vocês tenham alguma dúvida com relação ao que a gente está colocando agora. Então, a importância da hermenêutica do conscienciograma, só para a gente contextualizar aqui, porque nós estamos falando sobre essa temática hoje, eu e a professora Rosângela. Nós vamos estar, né, no próximo curso, que é o Conscienciograma Sem Drama, em português. Esse curso vai começar a partir do dia 3 de maio, então vai começar domingo agora. E as 2 aulas iniciais desse curso, ele é gratuito, ou seja, as pessoas podem acessar, podem ver como que é a aula e etc. Então, na verdade, hoje a gente vai fazer um debate envolvendo a importância disso, né, de estar respondendo esse livro aqui, que é o Conscienciograma. Então, dentro da resposta do Conscienciograma, nós vamos estar o quê? Discutindo aqui com vocês a respeito disso, porque uma das grandes dificuldades do livro, né, é a gente fazer a desdramatização dele. Então, o Conscienciograma Sem Drama é para fazer a desdramatização disso. Muito bem. Nós temos também aqui a professora Ana Flávia, que vai estar chegando aqui com a gente também. Isso é muito bom, muito bem-vinda. Obrigada. À nossa interlocução. Então, gente, são 3 pessoas aqui, são 3 professores que vai estar também nesse próximo curso. Então, os 3 vai estar aqui tranquilamente discutindo sobre isso. Então, nós vamos estar entendendo como a gente consegue desdramatizar o conscienciograma a partir dessas interpretações, né? A hermenêutica, ele trabalha justamente em cima disso, a interpretação do sentido das palavras. E isso é extremamente significativa na hora de você lidar com o livro. O livro em si, ele é uma ferramenta de autodesassédio, né? Então, dentro desse processo de autodesassédio, você precisa, de alguma forma, saber o que significa as palavras, o que significa o sentido que está colocando ali. Então, isso tudo acaba gerando na pessoa um certo, às vezes, desinteresse, ou às vezes até uma certa curiosidade. Então, é importante a gente fazer com que isso seja normal, que a gente consiga fazer isso de uma forma mais tranquila. Então, hoje nós vamos estar fazendo isso. Vamos pegar algumas perguntas, né? Eu selecionei 2 perguntas aqui. A professora Rosângela também selecionou algumas. A professora Ana Flávia já tem de cabeça. Todo o conscienciograma. Já tem de cabeça, assim, uma questão que provavelmente porque ela já respondeu todo o conscienciograma. Então, todos nós já respondemos o conscienciograma inteiro. Vamos responder isso mais de uma vez. Então, automaticamente, a gente vai vendo que como a gente vai tendo um nível de vivência pessoal, de interpretação sobre aquela pergunta, de uma avaliação para outra, você pode até enxergar de uma forma diferente. Esse enxergar é o que nós estamos tentando trazer de debate para hoje, a importância dessa interpretação, a importância disso. Tem uma coisa bacana também, que é o momento da gente em relação ao amadurecimento, né? Então, a primeira vez que eu respondi o conscienciograma, eu tinha um amadurecimento. Hoje, né, depois que vai trabalhando, estudando, fazendo mais autopesquisa, fazendo reciclagem,
eu volto e leio o conscienciograma e tenho um outro entendimento dele, né? Eu já tenho mais maturidade, eu já tenho mais vivência, as minhas notas, elas vão modificando daquela primeira, né, versão de respostas, né? Então tudo muda, e aí você vai entendendo mais, e isso é cíclico, né? Então, você, na hora que termina uma segunda leitura do conscienciograma, em estudo, pesquisa, mas você vai amadurecendo e tendo novos entendimentos. Então não para, né? É um processo contínuo que tem a ver com as nossas reciclagens. É interessante porque a gente vê assim que o conscienciograma a gente não termina ele, né? Você faz ele 1, 2, 3, 4, muitas vezes, porque a consciência é dinâmica. Sim. Né? Então, a cada momento, cada vivência que ela tem nova, ela vai analisar o conscienciograma, uma mesma pergunta, que é o que a Ana trouxe, ela vai entender diferente ou com um nível de profundidade maior, porque ela enriqueceu em cognição, vivência, experiência. De uma noite para outra, uma projeção, uma vivência que você tem, você já analisa diferente. A sua nota da projeção já não é 0, já passa a ser um pouquinho mais, né? Então, assim, é isso aí, isso é muito bacana. Né? A gente acaba pegando um jeito que isso vira um estímulo, né? A gente fica uma motivação para fazer esse trabalho, para fazer esse estudo. Não é uma coisa chata e difícil, né? Ela começa a ser desafiadora e você começa a conectar, tá tudo conectado. Então você entra nesse fluxo do cosmos a partir dessa pesquisa que a gente faz, é muito bacana. É como se o conscienciograma fosse vivo, né? Você está tendo vivência, isso a gente já viu várias vezes, né? Tem aula de conscienciometria e durante a semana você tem N vivências e quando você vai estudar a folha, aquilo tem tudo a ver, está relacionado, os questionamentos com o que você vivenciou. Você fica, caramba, de volta na outra semana e na outra, você vai usando o conscienciograma e vê que ele é vivo, né? Porque você está tendo muitas vivências que com esse livro você consegue se analisar. Então esse dinamismo da consciência e na atualidade desse livro, porque ele é antigo, mas ele é atual, isso é muito interessante, extremamente, né? É muito bacana isso. Uma coisa que é importante com relação a tudo isso é que dentro das perguntas, né, que a gente vai fazer o processo do nosso diagnóstico, a nossa autoavaliação, as perguntas, ele tem vários contextos. Né? E esses contextos, eles não são desconectados. Ele tem uma conexão. E isso exige um nível de interpretação até de ligar os pontos. Né? O que isso tem a ver com a folha, que tem a ver com a qualidade, que tem a ver com o assunto, que tem a ver com a pergunta. Então, são 3, 4 coisas que você tem que correlacionar para poder fazer isso. Então, ele exige de você um nível de conectividade entre os sentidos das palavras. Nós vamos depois dar alguns exemplos aqui para vocês. Então, como que isso se envolve, né? E isso se torna desafiador, como a professora Ana Fábia está colocando. Porque isso realmente, para mim, por exemplo, eu tenho uma grande motivação para isso, porque isso me instiga a minha capacidade cognitiva do entendimento da pergunta. É isso mesmo. E isso tudo se dá a partir justamente dessas conexões das palavras, como se colocou aquela palavra, em que contexto colocou aquela palavra, o que ela realmente significa, em que contexto está se colocando aquela palavra. Porque às vezes a gente olha no dicionário, tem o significado da palavra, mas o sentido daquela palavra naquela pergunta pode ser outro. Isso. E é impressionante, porque às vezes as pessoas dizem, não, mas eu vejo dicionário, eu sou uma pessoa culta, mas não consigo entender esse livro. E às vezes a pessoa não está brincando, a pessoa está séria, a pessoa realmente é culta. Ela tem um dicionário cerebral do que significa as palavras, mas na hora de fazer a interpretação da conjuntura, de como está a pergunta e como está a associação das palavras, as pessoas têm dificuldades. E é interessante porque, assim, o conscienciograma, se você observar, né, enquanto ferramenta, ele é um livro da Conscienciologia que tem uma série de... Né, e a Conscienciologia tem muitos neologismos, né, tem palavras novas. E se você observar o conscienciograma, você vai ver que o número de neologismos do conscienciograma é pequeno. Por outro lado, a gente trabalha o tempo todo com conscienciologia quando a gente trabalha com conscienciograma. Então, parece um paradoxo, mas ele tem uma abordagem que, assim, a gente vai estar falando dos níveis evolutivos, da escala evolutiva,
né? Então a gente vai estar falando das características dessa escala evolutiva, de como isso se manifesta no cotidiano. Então a gente vai vendo que a Conscienciologia ela é do dia a dia, né? A manifestação que a gente tem é diária no momento que a gente manifesta. Só que ela não tem essa quantidade de neologismo, mas ao mesmo tempo ela desconstrói as perguntas, ajudam a desconstruir um jeito que a gente tem de pensar sobre aquele assunto. E isso desformata obrigatoriamente aquela forma de pensar e abre a possibilidade para novos questionamentos, para neo-ideias, para essa vivência de tudo que é a Conscienciologia dentro, a partir da escala evolutiva. Então, assim, é uma ferramenta que ela tem um potencial de expansão enorme para a gente, né? Então, você pega um livro que é pequeno, né? Você pensa, tem uma instituição conscienciocêntrica a partir de um livro que é pequeno, né? Se você pega o livro do Conscienciograma, é um livro pequeno, tá vendo? Não tem muitas. Quantas páginas aqui ao todo? 334 páginas, né? Contando aí com as anotações, referências, índice remissivo e tal. Então, é um universo, porque é o universo da consciência, da mensuração da consciência. Então, esse aqui é só a base para a gente ter todo um desdobramento do entendimento da nossa manifestação, né, dentro do processo da escala evolutiva. Então, ele não tem muito neologismo, mas ele tem tudo de conscienciometria, de conscienciologia, né? Ele é concentrado em informação. É um extrato do processo, né? E ele é rico em cognição. Então, quem vai estudar o conscienciograma, inevitavelmente, indiferente se já está mais ou menos tempo na conscienciologia, vai usar o conscienciograma com um livro, dicionário de N áreas, né? Uhum. Porque é muita cognição. Da área da psicologia, da área da filosofia, da ciência, da história, enfim, tem muita informação, porque você tem que entender desse momento atual, do que você já passou, do que vai acontecer. Então você vai mexer nesse universo cognitivo. Então você vai começar a observar quantos atributos mentais somáticos você tem, porque você vai fazer lá, igual o Léo trouxe, né? Você vai pensar um monte de coisa. Então, associação de ideias, juízo crítico, a sua racionalidade. Você vai mexer no cabeção, usar os atributos mentais somáticos, e isso é prazeroso, né? Você se conhecer e enriquecer também o seu nível de conhecimento, de história, enfim. Isso, às vezes o professor Waldo coloca lá uma palavra, por exemplo, coloca samadhi no meio da pergunta lá, e você fala assim, mas o que ele trouxe isso, né? Por que ele trouxe isso nesse contexto, nessa história? Aí você não sabe o que é, aí você vai ter que estudar, aí você vai lá, consulta dicionário, consulta a Wikipedia, consulta o Google, consulta os livros, consulta os amigos, e vê as abordagens, e aí você começa a conectar. Então, isso aqui difere disso nessas características. Aí você começa a ter a diferenciação das informações. E isso aumenta a nossa cognição, aumenta a nossa precisão, aumenta a nossa compreensão e a nossa abordagem. E a gente começa a distinguir as coisas, começa a aumentar o nosso discernimento. Então, não é tudo a mesma coisa, tem as sutilezas. E aí, como é que a gente se posiciona diante dessas sutilezas? Porque não é tudo igual, diferente. É diferente. Né? E a gente tem que se posicionar, porque não adianta só interpretar, a gente vai ter que se posicionar através de uma nota. Se a gente entende pouco do assunto, a nota já vai ser mais baixa, porque a gente entende pouco. E é interessante em cima disso que o conscienciograma, um trabalho nosso é responder ele com toda a interpretação e compreensão dele, mas em cima de fatuísticas que você vivencia, né, que você passa, que já passou. Então isso é interessante, porque não é em teoria, idealização, eu acho, é o que você vivenciou, que você tem cognição de lembrar, de compreender sobre aquele questionamento, mas em cima da realidade, de fatuísticas. E é interessante que a Ana trouxe assim, que é a samadhi, né? Você começa a estudar, você vê que tem toda uma história, um processo, e é legal porque nesse estudo do conscienciograma você começa a ter um monte de sincronicidades. De repente você encontra um amigo que tem a ver, um vínculo com essa temática. Então essa interconexão com o livro, com você, com a multidimensionalidade.
Porque todo momento que você está usando o conscienciograma está tendo evocação. E a evocação é conexão entre consciências, entre energia, entre dimensões. Consciência. Isso é muito assim. De assistência. Por isso do dinamismo, né? Por isso esse dinamismo. Muito legal. Essa situação é bastante importante, porque as palavras em si, às vezes, dependendo de alguma pergunta, abre 9, 10 frentes para você refletir. É isso mesmo. Porque ele tem, para cada palavra, é um contexto. E você tem que analisar sobre todos os contextos que estão ali. Então, às vezes, numa pergunta, você pode, numa pergunta só, você pode levar um dia inteiro só daquela pergunta. Porque se você for de forma aprofundada ver cada vertente da pergunta, que significa cada palavra dentro daquele contexto, ela é... Então, o livro, embora seja 300 e poucas páginas, mas é como se tivesse aqui uma enciclopédia. É isso mesmo. Uma enciclopédia, porque quando você abre isso, as possibilidades de interpretação e as possibilidades de entendimento de cada faceta daquela pergunta, ela é extremamente rica para a pessoa. E assim, é uma coisa que toma tempo. Às vezes você só estudar o conscienciograma, já acontece isso comigo às vezes, quando eu fui ver, eu já estou 2 horas mexendo com ele. É verdade. E aí eu mexi em 3 páginas. Como pode, né? 2 horas ficar em 3 páginas. E às vezes quando tem muito a ver com a gente fica até meio assim, meio babando, assim, né? Que eu brinco. Porque você tem que ter cognição, você já tem uma pressão extrafísica maior. E aí você vai vendo, então isso aqui eu tenho mais rabo preso, isso aqui eu tenho que mexer mais, tenho que trabalhar mais. Aí você vai trabalhando, vai superando o processo. Que bacana que é isso, sabe? É como se fosse um nó que você desfaz, assim, da sua cognição, né? Daquela informação que você tem. Você vai entendendo e esse entendimento vai ampliando essa cognição e você vai assistindo essas consciências desse grupo. Então, só o seu estudo e o seu envolvimento com o processo, né? De estar ali envolvido, já está fazendo assistência. Já tem gente junto com você nesse processo, né? Estudando o padrão de energia, estudando a informação, aquele assunto. Às vezes, na minha prática, por exemplo, quando às vezes eu estou estudando, e às vezes eu tenho um estudo que é específico, tem até uma demanda para esse trabalho, né, específico do conscienciograma em si, aí eu estou estudando, aí eu tenho um entendimento maior, é inevitável não parar e começar a ver na minha vida, aí eu levo mais tempo. Claro. Aí vai levar, porque aquilo startou um negócio, peraí, mas na minha flashback, vida... né? Eu faço isso, mas eu estou fazendo isso há muito tempo, e pronto. Aquilo que era uma coisa bem objetiva que você está fazendo, gerou um nível de reflexão, e você vai levar mais tempo mesmo. Exato. E é normal, né? E é normal. Deixa, quer dizer, o livro, ele proporciona esse nível de autorreflexão. Porque ele te faz você pensar de forma diferente, e esse pensar diferente starta justamente esse nível de reflexão que você tem. É isso mesmo. Interessante nesse nível de reflexão, até abrir aqui a folha, né? Na página 60 é Soma, Mocidade com Sim Jovem. Então eu estou refazendo o conscienciograma e quando eu fiz essa folha, né, eu já peguei assim, essa folha. Mas foi tão bacana que quando eu terminei, eu olhei assim e falei, caramba, eu reperspectivei, eu estou me enxergando diferente nessa fase da mocidade. Que eu tinha um olhar que não era tão positivo devido traços, né, que eu fui reciclando um traço de baixa estima, hoje já tenho mais autoconfiança, enxergo vários trafores, então eu li essa folha de avaliação e me deu uma alegria tão boa assim de ver que, porque hoje, com várias vivências, um outro momento evolutivo, eu estou mais madura, mais cognição, mais experiências, vivência, e quando eu reli a folha e preenchi, eu vi que eu não era aquela consciência que eu estava me analisando quando adolescente, que eu era mais positiva, saudável, tinha muitas vivências assim bacanas dessa fase da mocidade. E me revigorou assim, sabe? Porque eu fiquei feliz comigo mesma, porque eu estava com uma interpretação errônea devido a um estado emocional, traços ainda, a forma de funcionar não estava... não é a forma de funcionar, a interpretação estava inadequada por uma maturidade consciencial. Aí quando eu reperspectivei,
Eu fiquei feliz porque eu vi que essa consciência tem um monte de coisa boa dessa fase da adolescência, que é um período que é complexo. Porque assim, é muito comum às vezes a gente tá estudando uma folha, por exemplo, tem folhas, por exemplo, que remetem às vezes ao nosso passado. Sim. Mocidade, por exemplo, às vezes a gente já passou, a fase criança também já passou. Então, dependendo da situação da pessoa, quando ela vai analisar, vai passar. E aí vem a distorção quanto à interpretação, quando na memória só fica as coisas ruins. Isso, agora uma visão mais traforista. Isso. Aí quando você começa a enxergar, peraí, mas não foi só coisa ruim. Não. Teve coisas boas também. Então aquilo se torna, através da pergunta, enxergar de uma outra maneira. E é interessante que essa outra maneira eu falo que é um ganho evolutivo, consciencial, porque você libera energia, aquela emoção ela não está mais. E a emoção que é conectado com algum grupo de extrafísicos de consciência, você libera as consciências, você se renova, sente melhor. Então, assim, é autoassistência, o conscienciograma, você se entender, mas é heteroassistência, porque você ajuda, melhora o entorno, porque a tua relação com o entorno melhora, com o grupo karma, com as consciências, então se libera energia, libera aquela emoção que ficou parada, mas por uma interpretação, né, errônea, pelo momento evolutivo lá atrás. Então você fica com aquela memória, mas você reperspectiva, aí muda tudo, né? Muda muito. Bom, gente, nós vamos então, a partir de agora, levantar algumas questões que a gente selecionou aqui, e aí nós vamos estar discutindo, criando um debate, né, entre vocês que estão aí com a gente aqui, a respeito disso. Então, fiquem à vontade com relação a fazer perguntas, a colocar o ponto de vista de vocês, né? Como que é isso? Às vezes a pessoa nunca nem viu o conscienciograma, né? Às vezes a pessoa já tem uma vivência, ou talvez não tem tanta praticidade com relação a ele, mas conhece o livro, ou alguma coisa nesse sentido. Então o que nós vamos fazer agora? Vamos trazer algumas questões, e aí entre os 3 professores aqui e vocês, que é uma coisa que estamos todo mundo junto aqui, nós vamos fazer o quê? Esse debate. A ver essas nuances de interpretações, ver essas nuances de o que significa realmente as palavras, em que contexto que está aquilo, o que aquilo tem a ver com aquilo que está sendo perguntado para você, né? Porque o conscienciograma em si, ele é todo voltado assim, né? O seu, sua, você. Então é como se você pegasse um espelho e colocasse na sua frente, né? Você já sofreu tal coisa. Você tem... Então, na verdade, você mesmo. Na verdade, eu. Né? Então a gente tem que ler como se fosse eu. Isso, eu pode pensar que você é uma outra pessoa. Né? Não, você é você, eu sou eu. Eu faço assim, ó. Eu pego às vezes a pergunta e eu vou fazer lá, faço estudo das sinônimos e tal, e aí na hora de reinterpretar eu coloco comigo. Eu já começo a voltar ela pra mim mesma, entendeu? Então ao invés de usar lá você, como você, né, qualifica, como eu, né? Aí eu coloco como eu qualifico, aí eu já começo a voltar pra mim. E aí as coisas já começam a mudar, entendeu? A mudar. Porque muda a perspectiva. Muda a perspectiva. Parece uma coisa boba, porque se você colocar você e colocar o você como se fosse uma coisa externa, é como se analisasse aquilo fora de você. Fora de você. Se fosse você, uma outra pessoa. Sei, mas você pode racionalizar, né? Funciona muito bem. Assim, não, mas mas isso é muito interessante, porque você está na terceira pessoa, não é isso? Terceira pessoa, às vezes a pessoa coloca fora. Se distancia. Você tem que colocar isso para você. Para você mesmo, tá? Você mesmo. Vamos lá. Então eu vou pegar a primeira pergunta. O que tá? você escolheu, Leão? Eu escolhi uma pergunta bastante interessante, que é da bioenergética, que ele tem lá da avaliação no 18, que ele coloca aquisitividade, autoapego e autodesapego. Qual que é a página? A página é 86, a folha é 18 e a pergunta é a 350. Né? Então eu peguei uma questão que às vezes quando a pessoa vai tentar ler isso aí, fala assim, mas que esse cara tá louco? Eu não entendo nada que esse cara tá falando. Então, por exemplo, né, ele está colocando ali bioenergética, então está falando da questão das bioenergias da pessoa. Ele está falando sobre aquisitividade, que é uma qualidade com relação a ter as coisas, a qualidade de adquirir as coisas. E nesse processo de adquirir, ele coloca autodesapego e autoapego. Então, às vezes a pessoa, com aquilo que ela adquire, ou ela fica preso a alguma coisa, ou ela consegue abrir mão dessa situação. E aí,
esse é o contexto. Veja, eu estou analisando primeiro o contexto para depois entrar na pergunta. E aí na pergunta ele coloca assim: qual o nível evolutivo da sua abertura consciente aos desafios modernos? Tá? Desafios modernos o quê? Os bytes, o megacérebro. Das rodas, as megapernas. E das balas, os megadentes. Quando vai falar essa questão, megapernas, roda, mas o que esse cara está falando sobre roda? O que tem a ver roda e dente e bala aqui nessa pergunta? Então isso às vezes dá um nó na cabeça da pessoa, tá? Então a primeira coisa, quando está falando sobre aquisitividade, que é o processo de você adquirir alguma coisa, conquistar alguma coisa, ele está colocando justamente isso. Por exemplo, quando ele coloca mega desafios, a questão do byte e do mega cérebro, ele está fazendo um comparativo entre o computador e o cérebro físico, né? Então a relação que mexe com a cabeça, mas o quanto que você às vezes não quer mexer com isso, ou às vezes ficar preso nisso. Tem gente que fica preso ao processo dos bytes, ou seja, da tecnologia, fica imerso nesse contexto, entendeu? Aí, só para entrar como informação, aí a gente vai observar que ele está falando do tanto que você tem abertura consciente, o tanto que você é aberto aos desafios modernos. E o tanto que você tem consciência dessa abertura a esses desafios modernos, né? Sim. Então, assim, tem toda uma pergunta que você vai aos poucos começando a entender a lógica que o professor Valdo usa na hora de estruturar essas perguntas. Então, você vai analisar esses desafios modernos e como é que é a sua relação com esses desafios modernos. E aí ele começa a fazer as correlações dele, né? Então ele coloca a relação entre bytes e o megacérebro, as rodas, as megapernas e as balas, os megadentes. Aí a gente tem que começar a fazer um entendimento do que é isso, né? O que significa isso. E aí começa a questão da hermenêutica, a importância dessa interpretação do sentido das palavras que está ali. Então, por exemplo, se colocar lá mega rodas, né? Não, mega pernas em rodas, tem a ver com o quê? Com o processo de automobilismo, o carro, o andar do carro, das rodas, que isso na verdade faz a pessoa, porque antigamente a gente só andava, não tinha carroça. Então, quer dizer, quando você começa com um processo de roda, começa o processo de velocidade, e tem gente que às vezes é muito psicomotora e que gosta disso. Tem gente, por exemplo, que adora carro, que adora... É uma aquisição que você tem, que às vezes leva você a ter essas megas pernas, ou seja, uma velocidade... Isso, só para completar, ainda tem assim, então você está analisando a questão das rodas no lugar das, né, como se fossem megapernas, né? Então as rodas vão estar potencializando aí essa questão do deslocamento, do movimento. E aí, ao mesmo tempo, qual é o nível evolutivo da sua abertura para isso, né? Porque como o Eliel colocou, então tem gente que é apegada ao carro como uma coisa assim, né? É isso. Ou como é que você lida então? Então as rodas são um desafio moderno, né? Porque esse deslocamento ele é muito importante, né? Ele tem você poder ir de um lugar para o outro, né? Antigamente você ficava reduzido ali a uma situação muito curta, né? E o carro potencializou tudo isso. Depois você pode até expandir para a questão de avião, né? Que tudo isso vai fazendo uma amplitude de compreensão das coisas. Mas como é que é até o nível evolutivo desse uso consciente? Quer dizer, você usa essas rodas de uma maneira, né, com tranquilidade, você coloca ela onde ela tem que ficar ou você passa, sua relação ela passa da conta, né? Então como é que é a sua relação, o seu entendimento do uso disso? É evolutivo, não é evolutivo, está apegado, está desapegado? Então assim, tem uma série de correlações aí que você pode fazer a partir dessa... porque assim, hoje na vida moderna nossa, às vezes você tem que estar em 3, 4 lugares e você tem que levar pouco tempo para chegar de um lugar no outro. Então se você não tem esse veículo para andar com isso, se fosse andar a pé você não ia ter como fazer isso. Se fosse andar a pé você ia levar 3 horas para chegar num lugar, depois 2 para levar no outro e ele ficava morto ainda quando chegasse lá. Pela forma de sedentarismo que estão as pessoas hoje em dia, caminhar tudo assim já acaba com a pessoa. Então hoje em dia como lidar com isso? Mas veja, quando ele coloca lá nível evolutivo, entendeu? Como é que você se coloca dentro do processo da evolução nesses desafios?
Porque às vezes a pessoa pode pegar o automóvel somente como veículo de transporte, ou ele se apegar, porque tem apego e desapego. Apego e desapego. Às vezes ele se apega a esse contexto. Veja, isso é um nível de interpretação que nós estamos tendo aqui, que os 3 professores estão colocando, e vendo como que eu vou me dar uma nota mediante esses contextos. Só para complementar aqui, antes das rodas, ele fala os desafios modernos dos bytes e o mega cérebro. Então a gente pensa aí também na questão do computador, né? Desses instrumentos que a gente utiliza, celular e tablet. Como é que você usa? Você usa de maneira evolutiva ou você perde tempo, fica lá em joguinho, perde oportunidades, ou fica lá um tempão jogando conversa fora, olhando a vida dos outros em Facebook, isso, aquilo. Então é um mega cérebro esses aparelhos, porque você pode utilizar evolutivamente, porque o nosso cérebro, ele é avançado, porque ele que desenvolveu, porém a gente pode usar ele para registro, anotação, reflexão, estudo, pesquisa, ou a gente gasta quanto tempo da sua vida você usa nesses aparelhos, que é um mega cérebro, cabe muita coisa, ele desenvolve, né? Você pode usar ele com algo útil, evolutivo, ou você perde tempo. Sim. Porque ele vicia também, né? Dependendo das atividades que você usa no computador, se fica lá, se entretém, e aquilo pode gerar N patologias. Então hoje já tem aí até estudos de patologias devido. Então, qual o nível evolutivo da sua abertura consciente aos desafios modernos? Então a modernidade traz muitos benefícios, mas como você utiliza, né? Como é que é a sua relação com esses... Qual é a intenção ao usar essas, né, tecnologias, né? Qual é o nível da cosmoética no uso dessas tecnologias, né? Tá reverberando de qual forma, né, sua relação com essas técnicas, né, modernas? E aí, gente, até aí, do mega cérebro, do mega perna, fica tão tranquilo. Né? A coisa vai começar a apertar quando ele vai no último, que ele coloca lá da questão das balas e dos mega dentes. Aí a gente deixou para você, né? A dar uma dentada, né? Então, mega dentes, então quer dizer, tem a questão, bala aqui, não é aquela bala de docinho, de tomar bala, de docinho, não é? A bala é bala mesmo, né? De tiro, de projétil, não é isso? Por que mega dentes, né? Porque o projétil de uma bala, ela tem a característica de rasgar o quê? A pele, o corpo, né? Então, mega dentes seria esse tipo de situação. Tem gente, por exemplo, que às vezes viaja na maionese e acha que isso tem a ver com odontologia. Tem a ver com o dente nosso, entendeu? Porque os mega dentes, as balas podem dar cárie. A gente pegava a carne, né? Mas rasgava. É complicado. Tem gente hoje em dia que morde os outros, né? Então, tem gente que morde os outros, né? Você tinha que, né? Então, os mega dentes aí de mordida, né? Porque o que ele fala do armamento, né? É o belicismo, a arma, por exemplo, tem pessoas, por exemplo, que têm um processo de colecionar armas, por exemplo. Sim. Ele dá valor para a arma. A arma também tem um processo hoje bastante tecnológico. A arma em si, ela mata mais rápido, ela perfura com mais eficiência, ele faz um arrombo maior, não é isso? A dentada é maior pela tecnologia. Então, o quanto que às vezes a pessoa está preso com isso, né? Então, ele está colocando dentro dessa questão aqui, dentro desse nível. Uma pessoa que também, por exemplo, tem a cultura de fazer colecionação de armas, tem um nome para isso, como que chama? Isso para o colecionador de armas? Tem um nome específico. É com H, homopleto. Alguma coisa. É dessa linha aí, é nessa linha aí. Eu não sei dizer essa pergunta. Isso, que é o colecionador de armas, entendeu? Então, às vezes a pessoa tem isso. E isso mostra que o nível evolutivo dele ainda a gente pode ter um sinônimo, é anticosmoético. Sim, é anticosmoético. Não é Não, sem contar que isso dentro de casa é um bagulho energético. Nossa. É um bagulho energético. Agora, é interessante que a gente vê lá, essa folha, ela fala de bioenergética. A gente vive, né, num processo bioenergético. Aqui é matéria, é energia. Então, como é que eu estou usando isso? Então, a gente volta lá, né, aquisitividade, autoapego e autodesapego. Então, ele está falando de bioenergia, mas autoapego e autodesapego, qual é o veículo que a gente vai utilizar no apego e no desapego? Apegado demais a um objeto, com uma imaturidade, qual é o veículo que a gente está utilizando?
A gente tem os veículos, o corpo físico, né? O corpo energético, o corpo emocional, o corpo energético, o corpo mental somático. Então eu estou mais emocional usando aquilo? O bichão está funcionando mais ou eu estou usando de maneira mais racional? Né? Qual veículo eu estou utilizando? Então ele traz aqui objetos intrafísicos, mas é a consciência que está interagindo com esses objetos. Então de que maneira? Qual a intenção? Qual é a cosmoética, né? Não, e às vezes o que fica ali, por exemplo, um colecionador de armas, por exemplo, ele limpa aquela arma, ele arruma aquele... Ele coloca energia... Como se fosse joia, né? Isso, como se fosse uma coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo. E isso leva a um nível de apego ao material, né? Ou da tecnologia, ou do automóvel, né? Da locomoção, ou a questão das armas, entendeu? Então, tem gente que usa até o projétil mesmo, a bala em si. Sabe assim, esse aqui é para matar elefante, esse aqui é para matar ratinho, esse aqui é para matar... Então, ele tem todos os tipos. E tem toda uma história, às vezes, e outra, gente, às vezes o negócio é um bagulhão, né? Porque a arma em si, ela já tem um processo de belicismo, né? Bem sério, complicado, porque ela é feita para matar, né, gente? Então, por aí você já... Só que, às vezes, além disso, ela tá ligada a um processo da Primeira Guerra Mundial, de uma batalha específica. Então, você imagina o que é aquilo em termos de acúmulo de energia gravitante, né, em torno daquele processo ali, um bagulho energético da pior qualidade. Essas armas, se elas estiverem carregadas, elas podem gerar aí um acidente ou uma situação bastante prejudicial para a família da própria pessoa que tem aquela arma, né? A gente sabe que, no geral, as armas acabam tendo... elas acabam... muitas vezes a pessoa tem uma arma para segurança e tal, e aquilo sempre acaba numa tragédia complicada, né? Então, assim... o nome que veio... Achou chama-se Oploteca. Oploteca. Conjunto ou coleção de armas. Isso. Local onde se guardam armas. Posso trazer mais um questionamento assim pra gente refletir sobre isso, o conscienciograma? Gente, só pra falar, se vocês que estão no chat aí com a gente, aqui assim, o pessoal não se vocês quiserem fazer pergunta ou trazer uma pergunta que vocês têm aí do conscienciograma, que tiverem dúvida e quiserem falar, pode passar aqui pra gente, que a gente vai conversando sobre isso também, tá? A gente tá aqui, enquanto vocês não estão falando, a gente tá aqui conversando, mas vocês podem ir... Tá participando, ver o que vocês estão achando disso. É importante a gente fazer essa troca, né, de troca de informação, porque o livro em si envolve muita gente, porque isso envolve vários tipos de conexão e de entendimento. Então, se deixar, a gente fala aqui 3 horas. Agora, e aí tem vocês aí para participar. Olha, se tiver alguma pergunta, alguma questão que vocês estão colocando assim, mas isso aí... Será que isso realmente acontece? Eu não consigo entender tal contexto. Pode estar passando aqui pra gente poder estar o quê? Tendo essa troca. Porque o objetivo da interlocução, né? Interlocução, não é isso? É interação no diálogo, né? Então tem um lado, tem o outro. Então é importante que vocês também coloquem isso também, gente. Fique tranquila para poder estar colocando. Se vocês tiverem alguma coisa para considerar, ou não só uma pergunta, mas uma afirmação. E trazendo assim, que a gente está trazendo sobre o conscienciograma, né? E a gente aproveita aí o pessoal, né, que está assistindo, que a gente está convidando vocês, a gente vai falar mais para frente também do EAD. Então, nesse domingo, a gente vai iniciar um curso à distância, então você na sua casa, você vai poder estar estudando conscienciograma, e nós aqui, Ana Flávia, nosso amigo Eliel e eu, Rosângela, a gente vai estar trabalhando junto com vocês o conscienciograma. Então é um período que a gente vai ficar junto, trabalhando, tirando dúvidas, tentando entender, né, e trabalhar em cima desse material. Então é bacana que quem não está aqui em Foz, à distância, pode estar usufruindo desse divertimento, né, mental somático que a gente utiliza o livro conscienciograma. Qual era a pergunta que você falou que ia trazer? A gente está falando de Oploteca, armas, surgiu esse assunto aí, né? Então, eu pensei numa pergunta aqui para a gente questionar para os nossos colegas, né, o que vocês pensam, que é do conscienciograma da folha de avaliação número 70. A gente falando sobre esse assunto, não sei por que surgiu aqui. Então você vê a sincronicidade, vocês aí nos dias. Por conta dos megadentes, gente. Os megadentes.
foram os responsáveis por isso, né? Lá, então, a gente falando de Megadentes, né? Tem a folha de avaliação 70, priorização, cosmoeticidade, consim e cosmoética. Então, aqui já é uma folha complexa, mas, né, caminhando aí no conscienciograma. E a pergunta 1391 tem um questionamento que gera reflexão. Por quê? Qual o seu caráter, sua integridade e sua honradez pessoal ante o rearmamento cosmoético dentro de você e perante você? Então aqui ele colocou em itálico, então ele está chamando atenção para essa reflexão aqui, dessas duas palavras, rearmamento cosmoético. Como isso? Como que é um rearmamento cosmoético? Está falando aqui de arma, que é um objeto negativo, que faz uma evocação negativa, e aqui ele utiliza no conscienciograma uma palavra que fala rearmamento. Porém, ele coloca cosmoético. O que seria isso? Né? Então aqui vai levar para reflexão, porque ele coloca a priorização cosmoética. Então, como é seu caráter, sua integridade, sua honradez? Então ele está trazendo dentro de você, na sua intraconsciencialidade, na interação dentro de você, né, para com você e para com o outro. Então eu vou trabalhar dentro da cosmoética. Tem um bichinho voando no meu cabelo. Não. Sentido aqui. O aparador tá voando. Acho que tem os mosquitinhos. Os mosquitinhos. A gente está aqui dentro do discernimento. Então, um local cheio de natureza em volta. Quem quiser conhecer aqui o Foz do Iguaçu vai gostar bastante. E daí a gente tem assim essa interação com os bichinhos. Com a natureza. Com a natureza. Então, aqui, rearmamento cosmoético. Então, é você se fortalecer na sua cosmoética, planejando, estruturando. A gente chama de código pessoal de cosmoética, das atitudes, da moral, da integridade, para você se manifestar de uma maneira mais saudável, né? Além da ética humana, por exemplo, não pensar mal dos outros. É algo complexo, porque você tem uma relação humana, né? Com várias pessoas que têm mais ou menos afinidade. Aí é complicado, alguém pisa no seu pé e tum! Aí... Como é que para não pensar mal. Como é que eu vou fazer esse rearmamento cosmoético? Como é que eu vou construir essa pensinidade sadia? É simplesmente, não vou mais pensar mal dos outros? Não é bem assim, porque a consciência é complexa. Então ela vai ter que se entender mais. Quais são seus trafores, seus trafares? Aonde que o calo dói? Aonde que deu uma batida lá no dedão na pedra? E qual é a pensinidade que depois vai desenvolver? Então você tem que se entender para construir um código pessoal de cosmoética embasado na tua intraconsciencialidade, no seu jeitão de funcionar, que o meu jeitão de pensinizar é diferente do Eliel, da Ana, né? Cada um tem como funciona no seu micro-universo. E construir esse rearmamento cosmoético é algo assim, trabalhoso, delicado, porque a consciência, né, é complexa. O rearmamento aqui, ele vem no sentido de você buscar, a gente está falando de aquisição, né? Adquirir instrumental cosmoético, né? Para você estar mais íntegro perante aos processos da vida. Tem uma questão aqui. Olha, nós temos duas questões. Duas questões? Muito bom. Vou passar na primeira. Tá. O Ricardo, de Pernambuco, ele diz assim: pessoal, boa noite. Vocês podem comentar sobre em que momentos devemos interpretar as questões considerando o momento atual evolutivo exclusivamente ou toda a nossa história de vida? Bom, Eduardo, Ricardo, pernambucano, é meu conterrâneo, né? É professor pernambucano também, né? Gente, sabia, tá mais uma, a gente vivendo e aprendendo aí, Ricardo. Então eu sou pernambucano também, Ricardo. Então vamos colocar da seguinte forma, né? Dentro do que você colocou, você perguntou, as perguntas, ela tem situações que envolvem o momento atual seu, como também às vezes envolve todo o período que você já viveu até agora, ou coisas que você viveu
anteriormente, por exemplo, com sim criança, por exemplo. Ou até em vidas passadas. Às vezes a pergunta vai te remeter a um processo de outras vidas. Então, aí tem a importância da hermenêutica, da interpretação, para você contextualizar no que está se colocando a pergunta. Porque tem perguntas, dependendo do verbo que ele atua, né, da palavra verbal que está colocando na pergunta, é passado. Então você tem que analisar do passado, que hoje você não tem isso. Mas tem reflexo com relação a isso? Pode existir. Então é importante, Carlos, que você entende que nas perguntas, elas podem ser no momento que você está hoje, ou que você já vivenciou, ou que se vivenciou até o momento, do começo até agora. Às vezes coisas que, quando fala com coisas sobre paragenética, é coisas de antes de você se ressomar, ou que você já viveu em outras vidas. Quanto que a paragenética influencia em você hoje, como consciente? Um exemplo aqui, Ricardo. Tem na seção Soma, tem a folha de avaliação 10, que é sobre longevidade. Por exemplo, eu já, eu não tenho idade para fazer a folha de avaliação de longevidade, que é terceira idade. Porém, eu posso preencher fazendo uma prospectiva de como estou me comportando hoje e analisando todo esse momento evolutivo, como é que eu cuido com meus veículos, com minha pensinidade, com todos os veículos, soma, psicossomas, energias, mental soma, fazer a prospectiva como é que eu vou estar na terceira idade. Então já é uma análise futura, uma prospectiva, Lógico que você vai vivendo, as coisas vão modificando. Então, para contribuir também nesse aspecto. Aí ainda tem uma variação que é assim, quando você puder responder a pergunta e ela está relacionada ao momento presente, a própria pergunta te coloca no momento presente, para fazer uma análise, Às vezes a gente vai analisar alguma coisa, um desempenho, como ele falou, de um período da sua vida até aqui. Mas às vezes a gente faz as reciclagens da gente. E alguma coisa a gente recém superou, E se você tiver se a pergunta está mais voltada para o momento presente e você superou isso mesmo que recentemente, há um ano atrás, você já vai melhorar, sua nota já vai ser melhor porque você já conseguiu fazer essa superação. E se você fizer a análise observando aquele traço no seu passado, provavelmente a nota vai ser mais baixa. Mas o traço no momento presente, ele já teve uma melhora naquele traço. E isso quando a pergunta está voltada para o momento presente. É porque tem perguntas, às vezes você fala, hoje você quer saber hoje se você ainda faz aquilo. Agora, se você já fez, aí já é uma outra história. Por exemplo, tem aqui uma pergunta, 1108, da folha 56. Qual a sua real atitude? Você é um debatedor público maduro ou um ouvinte tímido, apagado ou mudo? E isso é uma coisa que você vai analisar na sua consciencialidade hoje. Isso. Não se eu já fui mudo antes. Não se você já foi isso. E o debatedor nem antes. aquilo que você quer ser, mas aquilo que você é. Então, aí tem umas sutilezas para observar. Porque ele colocou, você é. Ele já está colocando. Você é. Se você é, não é você foi ou você vai ser. Poxa. É o que você é nesse exato momento. Então, dependendo da importância do significado das palavras. Às vezes, tem só uma palavrinha, você é. Mas às vezes a pessoa passa. O verbo está determinando. E aí a pessoa passa batido. E vai ver, debatedor público, maduro, ouvinte tímido. Não, eu sou um ouvinte tímido. Agora foi debatedor. Aí a pessoa. Sou ouvinte tímido, apagado ou mudo, Então aí ele vai. Tem uma graduação. Nessa condição, Mas aí por aí vai. Vamos ver que tem mais uma. Temos mais duas, Oba. Continuando aqui, tem a Celeste de Brasília. Ela diz: olá, boa noite. Aproveitando esta página que foi anterior, poderia exemplificar a questão 355? Eu também. Muito bem. Aqui está assim. Quais seriam exemplos autoapego inevitável e autodesapego inteligente? Autoapego inevitável e autoapego inteligente. Pode repetir o número da pergunta? 355. É lá na frente. 355. Então, é bioenergética, aquisitividade, autoapego e autodesapego. 355. Qual o saldo da sua vida humana?
ao mesmo tempo dentro do autoapego inevitável e do autodesapego inteligente? Vamos lá, é a Celeste. A Celeste também foi nossa aluna, né? Foi nossa aluna. Isso, muito bom, Celeste. Então vamos lá, né? Qual o saldo da sua vida humana ao mesmo tempo dentro do autoapego inevitável e o autodesapego inteligente? Então, na verdade, o que acontece? Se a gente analisar o nosso ego, Celeste, não tem como você eliminar o seu ego, certo? Então, automaticamente, isso é um autoapego inevitável. Você, por mais vai passando de um veículo para o outro, a gente pode até descartar vários veículos, né? A gente descarta o soma e o energossoma, toda vez a gente tem uma dessoma. Mas o ego em si, ele existe e sempre vai existir. O ego é você. Alguns traços é que precisam ser mudados. Então esse é um autoapego inevitável. Você não tem como eliminar o ego. Até quando se torna, por exemplo, uma consciência livre, ele tem um veículo chamado mentassoma. E ele tem essa identificação. Enquanto nós tivermos psicossoma dentro dessa vida humana e várias serieques, esse ego, ele sempre vai existir. E isso é um autoapego em relação ao seu ego inevitável. Você veja só, é interessante a gente ver que aqui ele está perguntando do autoapego e não do apego em si, né? Então, do autoapego. Então, é isso que o Eliel está... E aí depois ele coloca, né, o autodesapego inteligente. Então, na verdade, é quando você coloca que você, por exemplo, uma consciência. Quando você se coloca numa condição de consciência, você começa a criar esse autodesapego inteligente. Não se prender às coisas materiais. E não só isso, às vezes até desapegar de alguns autoconceitos, de algumas coisas que já estão anacrônicas, né? Já não fazem mais sentido. Algumas coisas que são vivências, coisas que às vezes a gente gosta, mas que não são muito evolutivas e não estão fazendo a gente se fixar em determinado grupo, em determinado contexto. Tem pessoas, por exemplo... Desapega disso aí. Tem gente... É um autodesapego daquilo que a gente faz, daquilo que a gente manifesta. Eu fiz uma reflexão aqui, autoapego inevitável. Um exemplo, o soma, ele é necessário nessa vida humana. Então você precisa ter um autoapego, né, inevitável no sentido assim, eu preciso cuidar dele, vou dar comida, vou dar banho, né, tem sexo, né, vou dormir, então tem coisas inevitáveis, eu preciso cuidar, ter um local para morar, então eu preciso cuidar, ir no médico, fazer exercício físico, é inevitável, você precisa cuidar desse corpo que está emprestado, porque você não vai ficar com ele para sempre, então vai cuidar, né, dessa casa que você ganhou. E do autodesapego inteligente, porque tem um momento que você vai descartar esse corpo físico. Agora, se você está considerando que você é o corpo físico, e a gente acaba se confundindo no dia a dia, porque você acorda, né, vai dormir com o mesmo corpo, você não troca tão rápido, é uma vida humana inteira com aquele veículo. Então, como é que é quando vai dessomar? Eu fico presa àquele local físico, então dessomou e fica lá perto do corpo, né? Ou de familiares, eu não me desapego do intrafísico, que trava o teu processo evolutivo. Então essa aquisitividade não tem como ter ela para sempre. Então assim, a vida humana, ela te faz refletir, o corpo humano te faz reciclar e rever a vida, né? O corpo ensina. Então aqui entra autoapego inevitável, porque você precisa cuidar desse corpo, e autodesapego inteligente, porque você vai ressomar, vai ganhar um outro veículo novinho em folha, né? Que você pode utilizar, enfim, o processo evolutivo. Usando a palavra inevitável, a dessoma é inevitável. É inevitável. A dessoma é inevitável. Então, quanto que você consegue abrir mão do soma nesse momento? Porque, por exemplo, tem consciência que fica apodrecendo. Porque acha que é o próprio corpo ainda, né? Então, esse autoapego... Imagina o sofrimento. O sofrimento disso. Então, a pessoa fica numa condição que não é real, ela está na condição de consciência, psicossoma não há necessidade de apodrecer, nada disso, mas a pessoa não tem esse desapego inteligente. E isso é uma inteligência evolutiva, você se colocar, por exemplo, hoje mesmo, eu sou uma consciência ressomada. Pensar como consciência, agindo como consim, é fazer o autoapego e o autodesapego ao mesmo tempo. E a interpretação dessa pergunta, você vê que a gente conseguiu aprofundar e trazer, né, uma ampliação de várias ideias. Cada consciência aqui consegue ter uma compreensão
da pergunta. É a mesma pergunta, só que a gente vai para viés, olhares diferenciados. Agora é interessante, a gente interpretou a pergunta. Agora, como que eu vivencio isso? O quanto que, né, nesse questionamento a gente trouxe sobre o veículo físico, eu me sinto uma consim, ou eu consigo visualizar que eu sou consex? Porque o intrafísico engole a gente e tem momentos que você acha que você é o corpo que está se defendendo e né, a mulher em si também tem essa questão da plástica que influencia. Aí entra na intraconsciencialidade. Uma coisa é a gente interpretar a pergunta, entender, fazer toda essa reflexão, daí, opa, e agora vou entrar dentro de mim. Como é que é no dia a dia? Aí você vai de vivências, fatuísticas, momentos que incomodou, onde que o calo dói, entende? É isso aí. Gente, a gente tem mais uma pergunta, tá? Pode ser? Opa, vamos sim. Temos o Fernandes da Austrália, Adelaide. Opa, que legal. Fernandes também dá um curso também. Fernandes. Bom, gente, Chico, né? A gente tem um casal de amigos que está na Austrália agora. Fernandes diz assim, olá, professores, bom revê-los. Sobre a questão do belicismo aqui na Austrália, há um ponto muito grande sobre as batalhas antepassadas e uma supervalorização dos soldados abatidos e coisa e tal. Recentemente, houve um feriado por causa de uma data relativa à Segunda Guerra Mundial e encontramos uma senhora numa estação de trem e ela disse, acho muito importante relembrarmos essa data. E para não ficar chato, dissemos sim, mas nossa postura interna é uma postura totalmente antibelicista. Então, ficou meio incoerente nossa resposta e não um posicionamento antibelicista. Mas não achamos apropriado no momento se posicionar. Qual é a postura ideal do conscienciólogo nesses casos? Bom, Fernandes, eu acho assim, uma coisa que é importante é as suas convicções, entendeu? O que você se coloca. É claro que tem hora e momento para se colocar. Então, eu não sei qual é o contexto que estava envolvido essa pessoa com relação a isso. Se ela estava pedindo para você uma opinião ou se ela estava dando somente só um posicionamento. Então, tem aquela coisa para você não ser grosseiro, não é isso? Para não ser, às vezes, bem fora, no sentido de agredir outra pessoa. O negócio de belicismo agride outra pessoa. Se coloca, não, esse negócio é contra, não pode fazer isso é um absurdo, etc. E já que o Fernandes tem um processo ser um processo mais pacifista. Acho que ele tem mais a tendência para isso, ser mais pacifista. Mas é importante, Fernandes, o posicionamento frente a isso, porque às vezes não é só a consim que está lá, é consim e consciex. E a questão a pergunta que você deve refletir é o seguinte, você foi engolido pelo holopensene ou você se manteve rígido em relação a isso? Então, isso é uma coisa para você refletir com relação a esse contexto. Porque se você se posiciona, esse posicionamento vai trazer um contrafluxo muito grande. Se é um país que é bélico e você é pacifista lá dentro, você é minoria lá dentro. Você é minoria. Você vai trazer um contrafluxo muito grande. Então, como estão as suas condições energéticas? Como está a sua pensenidade? Como está a sua condição hoje para poder bancar esse posicionamento? Porque às vezes a sua postura, né, em relação à questão do pacifismo, né, você refletir a respeito daquilo já pode estar gerando um movimento energético, já que pode já estar começando a ajudar o contexto. Agora, o confronto, o debate, muitas vezes nessa situação, o país já é belicista, eles estavam num momento de comemoração. Você imagina a situação, né? Você chegar lá, eu acho que não existe uma fórmula, sabe? Uma coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é assim, não existe uma fórmula de, né, que você fala, não, agora você vai sempre, né? Você tá lá, a senhora falou e você ia fazer o quê, né? De repente confrontar, nesse momento, você podia não ser realmente a melhor situação. Mas dependendo da situação, dependendo do contexto, você às vezes pode se posicionar em relação à situação. Mas pelo que você está falando aí do relato, não me pareceu o caso, né? Mas de qualquer maneira, realmente é uma aprendizagem que você vai ter. Às vezes você vai entrar e vai errar, e aí você vai entender como é que foi aquele contexto. Analisa o erro dentro daquele contexto, né? Você entrou com abordagem e às vezes ela não foi no melhor local.
Aí você vai passar uma situação onde você conseguiu abordar e conseguiu ter uma situação bem sucedida, né? Você viu que ajudou no processo do exemplarismo, da TARES. Mas um tanto vai ser da sua vivência e desse acúmulo, né, de experiência que você vai tendo ao longo da vida. Né? Eu acho que isso é uma situação realmente delicada. Muitas vezes eu estou numa situação, por exemplo, assim, que às vezes a pessoa me fala, nossa, fica com Deus, entendeu? E eu agradeço. Não, obrigado, você também. Entendeu? Porque eu entendo aquilo como, sério, né? Como a pessoa está me desejando bem. Eu entendo aquilo, né? Dessa forma. Então, eu acho que às vezes é uma agressão virar para a pessoa e falar, não acredito em Deus, entendeu? Isso não vai resolver nada, né? Então, assim, mas é interessante a reflexão que você faz quando você traz, né, essa identificação a esse culto bélico. Isso aí já pode te trazer várias informações para você perceber o holopensene do lugar, né? O holopensene de onde você está, né? Se você faz TENEPS no lugar, já deve ter uma predisposição a um determinado padrão de consciência. Se aquilo tem alguma coisa que te afeta, você pode estar mais sujeito, né, a reforçar algum traço bélico em você. Se você é pacifista, isso vai reverberar e também pode ter como o Eliel colocou, assim, também pode ter uma reverberação, às vezes até que gera algum nível de antagonismo, né? Então, assim, é muito interessante você usar essas informações para essa autopesquisa, né? Muito... Conhecendo um pouco o Fernandes, né? Eu acho que é interessante, Fernandes, assim, olhar a questão do nível de diplomacia que você tem para se colocar, entendeu? Então eu posso colocar um posicionamento sem ser agressivo, entendeu? Desde que isso caiba naquele momento. Naquele contexto, vai... Porque assim, por exemplo, tem contexto que às vezes é uma comemoração. Por exemplo, você vai num casamento. Sim. A pessoa valoriza o casamento e você acha que aquilo é besteira. Mas se eu falar isso dentro do casamento, eu estou desrespeitando as pessoas naquele nível. Você está na casa da pessoa. Está na casa da pessoa, foi convidado. Mas que coisa mais idiota esse negócio de casamento. Para que negócio de casar? E a pessoa está lá toda feliz da vida. Então, é o contexto. É a postura que você tem que ter ali, tem que respeitar aquele momento. Eu já tive lugares que eu tive que todo mundo diz assim, agora todo mundo dá as mãos. Eu falei, pronto, agora vamos. Vamos lá, todo mundo orando agora. Em nome de Jesus, e aí eu tive que dar a mão. Você deu a mão, né? Eu não podia tirar a mão. Perfeito. Se eu tiro a mão naquele momento, eu ficaria assim. Sim, e eu vou falar uma experiência. Eu tirei a mão. Você tirou a mão? Eu, na verdade, eu tava na casa da minha família, tá? Da minha cunhada, do meu irmão. Fazer o quê, né? E foi o negócio, voltar. Aí eu falava assim, nossa, por 5 minutos eu teria saído mais cedo. Eu ia sair e eu fiquei com o meu sobrinho. Tava lá super com saudade, né? E fiquei naquela situação. Hoje eu teria dado as mãos. Sim, em respeito. Desse contexto. Eu estava na casa do meu irmão e da minha cunhada. Eles têm esse processo da religião. Eu estava lá. Talvez a minha TARES fosse maior porque eles sabem que eu não tenho o processo da religião. Talvez a minha TARES fosse maior se eu tivesse dado as mãos a eles. E eu não dei. E eu fiquei com uma redábula extrafísica. E fui levar, vou ter que trabalhar na TENEPS e tudo. Então, assim, não houve depois nenhum problema com a família depois. Mas extrafisicamente... Eu tive uma repercussão, né? E tive que dar conta de resolver ali o que me cabia, entendeu? E depois eu tive uma reflexão sobre isso e até mesmo isso acabou vindo num debate da conscienciometria e foi muito interessante, porque foi explicitado exatamente isso. Hoje eu daria as mãos sem problema, mas eu passei pela vivência. Então, é isso que eu estou falando. Então, nem sempre a gente acerta, às vezes a gente erra. Eu também não ia ficar me culpando lá, porque os conscientes só iam piorar a pressão em cima de mim. Então, eu errei, depois eu mandei as melhores energias para a família, para tudo, para o lugar, para as pessoas, para os conscientes, entendeu? Eu admiti que realmente eu não tive maturidade no momento, mas você
coisa você foi mais assertivo, entendeu? Hoje era o que eu faria. Agora é interessante porque assim, a gente fez curso intermissivo, né? E vou colocar, né, eu me posicionando aqui que eu fiz curso intermissivo e a gente assimila, né, muitas informações, estuda um paradigma consciencial e a gente está no intrafísico e tem essas vivências com diversos níveis evolutivos. E não tem a resposta certa, como que tem que fazer? É somente você naquele momento com aquela consciência. Agora é interessante, né, em cima desse questionamento que você trouxe, que gerou uma reflexão. Devia ter falado sim, devia ter falado não, lá o contexto bélico. Agora somente você, no seu momento evolutivo, reflete, qual era a tua energia, qual a intenção, qual foi a repercussão daquilo, teve rebarba, não teve. Então não tem uma resposta certa, né? Eu sou da Conscienciologia, agora tenho que me posicionar com tudo e tem uma coisa interessante que eu acho que é bacana, Fernandes, que é assim, é um contexto, uma situação que você está de fora, né? E que quando a gente está recém-chegado no lugar, as coisas que são diferentes, elas saltam muito aos olhos e vale muito a pena registrar. Então tem coisas que quando, por exemplo, eu saí de Belo Horizonte e fui morar no Rio de Janeiro, o universo do Rio de Janeiro era muito diferente. As coisas eram tão estranhas, algumas coisas eram tão diferentes. E eu não registrei essas coisas diferentes, né? Exatamente o Holopensene e tal. Eu nem estava na Conscienciologia nessa época, mas eu lembro que tinha coisas que me saltavam aos olhos. E eu não registrei. Depois você vai acostumando com aquilo, você vai entrando naquele Holopensene e você já não identifica mais porque ele fica cotidiano, ele fica comum. Então talvez esse olhar que você teve, essa compreensão aí nessa comemoração, nesse culto à batalha, pode explicar muito do comportamento da sociedade onde você está. E isso pode trazer elementos muito ricos para você discriminar, de autopesquisa, né? Sabe aquela coisa dos trafores e trafares do local? E trafais do local também? Você também conseguir fazer uma análise assim e ver quais são os pontos comuns e os pontos divergentes. E aí você fazer um cotejo disso deve enriquecer sua autopesquisa imensamente. Porque tem coisas que você vai estar fora do contexto, que você já não tem, você tem aquilo como trafor e já superou, e aí você vai ficar mais tranquilo. E tem coisas que você pode embarcar, porque você também tem aquele traço e aquele Holopensene favorece aquela manifestação. E é interessante, né? Porque muito você está nesse contexto, assim, então diz muito a teu respeito por que está nesse local, né? Por que dessa interação com essa consciência lá e ela te fez, né? Falou essa informação e gerou essa repercussão em você. Então, às vezes, o posicionamento é íntimo, né? Como é que é você dentro de você? Se gerou uma repercussão, muitas vezes a gente precisa se posicionar intimamente, não é nem falando para o outro. E isso já gera muita pesquisa e reflexão. Já muda a nossa energia, já te coloca no nível de discernimento e lucidez mais alto, né? E o que eu acho importante dentro do contexto de tudo, Fernandes, que eu acho que é interessante, é que é uma vivência que você teve prática, que é uma vivência contextualizada. E o livro inteirinho você tem que trabalhar a sua análise dentro do contexto. É verdade. Como que uma coisa ajuda a outra, né? Então, quando você pega o livro, que você tem que analisar de forma contextualizada, né? Aquilo tem que estar batendo com a folha, com a qualidade, com o assunto, e ver o que aquelas palavras têm. É tudo de uma forma contextualizada. E às vezes, no nosso dia a dia, nós vamos estar em vários contextos diferentes. Um contexto familiar, o contexto de trabalho, o contexto profissional, o contexto afetivo. Isso são contextos diferentes, nós temos que aprender a como lidar em cada contexto. Eu tenho uma questão, né? Esses debates são bons que vêm às vezes umas ideias diferentes pra gente. Mas me veio a ideia assim, essa análise das coisas, se a gente tiver mais esse discernimento, isso aumenta a nossa lucidez, né? Então às vezes a gente vai viajar, por exemplo, vai ver a família, né? A gente brinca aqui que a gente vai fazer uma itinerância grupocármica. Porque sempre tem muita demanda, a gente volta para o nosso contexto de um passado recente, onde a gente tem muita conexão, muito processo afetivo, emocional, né? E aí às vezes a gente embarca, né? Então às vezes ao invés de a gente conseguir ajudar
a gente acaba entrando e é engolido pelo processo. E aí, quanto mais discernimento e lucidez a gente tiver sobre o contexto, o que eu vou encontrar lá, né? Então, assim, ultimamente eu tenho sido mais bem sucedida nessas itinerâncias grupocármicas, né? De vez em quando escorregamos, né? Mas assim, eu tenho visto isso, que isso tem mudado o padrão, sabe? Porque vou com um pouco mais de discernimento, antes eu queria descansar. Então eu tinha a ilusão de que eu ia descansar. E aí começa, visita um, visita a tia, visita o irmão, visita o outro irmão, visita o pai, visita a mãe, visita... E aí inúmeras situações, interações, né? assimilações, exatamente, assistência, demanda, e a pessoa quer ver você, aí olha, você envelheceu, engordou, né? Aquelas tragédias gregas, assim, que não tem muito o que fazer. É isso mesmo, olha, o tempo está passando, né? A gente nós estamos envelhecendo juntos, né? Assim, mas tudo bem. Então vamos em frente. Então, assim, eu procuro agora estar com um pouco mais de bom humor com essas coisas, porque eu falo assim, gente, eu quero sossego, entendeu? Eu quero ficar debaixo da árvore, entendeu? Lendo um livro, e não dá, né? E aí hoje eu já não tenho mais isso. E aí eu aprendi a tirar partido então eu vou para lá, eu sei que eu não vou descansar, que vai ter trabalho, vai ter assistência, mas é muito interessante. Você começa a pegar informação da sua família sobre você, como é que é o seu comportamento, você começa a ter a atender melhor, porque você já entende algumas coisas. É uma arqueologia, né? É uma arqueologia pessoal muito legal, assim, então é muito interessante. Quando a gente cai também, a gente embarca no assunto, por que pegou, né? Então é muita riqueza que a gente tira dessas excursões, né? Incursões que a gente faz na família. É muito legal. Então acho que para tudo, né? Se a gente conseguir usar isso para tudo, né? Eu vou pro meu trabalho, eu vou para tal lugar, eu vou para tal atividade, qual é o Open Scene, o que eu preciso estar lá. Você já vai conectando, é como se fosse uma programação, um planejamento, né? De repente você já consegue conectar com os amparadores, né? Das pessoas, ver as necessidades. Eu acho que seria tão mais interessante, né? Enquanto manifestação mais madura, não sei, veio essa ideia, assim, acho bacana. Isso é legal. Essa coisa que não está desconectado tudo, né? Existe um nível de conectividade e isso conforme você vai percebendo. Então, conforme você vai pegar uma pergunta, conforme uma palavra e um contexto, ele tem um encadeamento. E quando você consegue pegar o veio desse encadeamento, aumenta o seu nível de lucidez. Isso que é interessante. Então, se Ana falava, ia só para descansar, hoje não, peraí. Hoje eu vejo isso como uma oportunidade evolutiva. Olha só a mudança da coisa. De um contexto voltado para o descanso, para um outro que é uma oportunidade evolutiva. Sim. E, inevitavelmente, sem autopesquisa, você não tira todo esse proveito evolutivo das vivências que você tem, porque o tempo passa muito rápido. Como a Ana trouxe, a gente vai envelhecendo, né? E é interessante isso, porque essa arqueologia grupo-kármica, né? Ela trouxe o exemplo de ir na família, você pode tirar muito partido, porque nessas inter-relações você vai amadurecendo intraconsciencialmente. Vai amadurecendo seu psicossoma, sua interpretação, e sem uma autopesquisa, sem você estudar, a gente tem hoje uma ferramenta que é o conscienciograma, então você tem já materiais e tem muitas técnicas na conscienciologia que você pode tirar partido e ter mais conhecimento ao teu respeito dessas inter-relações intrafísicas, extrafísicas. Então, se você passa nessa vida humana sem fazer uma autopesquisa, você, né, tá vivendo. Agora, se você tem embasamento, quais são meus trafores, quais trafares, né? O que eu utilizo nessas inter-relações comigo mesmo, aí você começa a ficar fortalecido. Porque daí você sabe onde você tem potenciais, você sabe onde você tem que se desenvolver, né? Aonde que incomoda, conflitos pessoais a serem trabalhados. Agora, se você não faz autopesquisa, não anota, não registra,
Como é que você vai saber? Você vai lá, fica incomodado, volta, né? Vai pro trabalho, tá ruim. Incômodo, tá bom, mas tá ruim. Tem um monte de gente que acaba indo para N variáveis, né? Ou vai sair com os amigos, vai beber, vai fofocar, vai fazer tantas coisas para se sentir melhor, vai em balada, vai em tantas coisas, né? Que a gente vê assim que a sociedade tem uma dispersão muito grande. E é interessante porque quando você entra no seu arcabouço íntimo, né, na sua intraconsciencialidade, isso dá uma calmia. Mesmo você enxergando, eu pelo menos vivencio isso muitas vezes. Fiz um laboratório recente agora, que aqui no CAEC, né, em Foz do Iguaçu, tem vários laboratórios. E foi muito legal que eu fazendo esse laboratório, eu enxerguei traços meus imaturos. Mas aquilo me deu um bem-estar íntimo, porque eu estou me entendendo. Então, então é isso que eu tenho. Então eu sei que ferramenta agora eu vou utilizar para reciclar. Então você começa a ficar mais dono de si. É essa sensação que eu tenho, assim, dono de mim. Porque eu sei o que eu tenho para mexer, né? Então é bacana essa vontade de se conhecer. Né? É isso aí. Gente, tá aqui, nós temos um aviso, faltando uns 15 minutos aí. Quem quiser perguntar coisa, aproveite agora que a gente está aqui, que é muito bom interagir com vocês quando vocês têm perguntas, é uma delícia. Ajuda, né, a gente, assim, a gente... Se caso não tiver, eu vou trazer mais uma, só para a gente discutir, e pegando o gancho que estava assim, acho que nada é por acaso, nós pegamos hoje 3 perguntas. E tem uma que eu escolhi que tem um pouco a ver com isso. Que é da página 94, que fala de anti-emocionalidade, potencialidade, coragem da consciência, para a gente tentar entender o contexto. Né, que está falando aqui do contexto, ele coloca lá, a 432. 432? 432, página 95. Na página 95. Ele coloca assim, a testosterona ou o estrogênio atuam lucidamente no discernimento pragmático quanto ao risco da ousadia. Gente, essa é boa, viu? Não é brincadeira, nem fala sério, hein? Então, na verdade, o que acontece? Porque a pessoa fala, mas o que tem a ver os hormônios masculinos e femininos? Tudo a ver. No discernimento pragmático, no risco da ousadia. Olha, eu posso dizer que o hormônio feminino, ele tem uma tendência, dependendo da época, baixar o nível de lucidez ali, sabe? Há essas controvérsias, não é assim? Mas é interessante, porque assim, enquanto uma consciência que recebeu um gênero feminino, né, nessa vida, então essas semanas atrás eu tive uma vivência bem interessante com estrogênio, que tem a ver com a emocionalidade. Eu de um dia para o outro falei assim, eu tô meio diferente, não sei, parece meio triste, mas não sei o que é, mas eu tô bem comigo, aquele negócio. Aí no dia seguinte eu falei, virei mocinha, né? Aí eu entendi, falei, olha só, o meu corpo físico, né, feminino, teve uma mudança hormonal, né, teve menstruação, a mulher, né, tem todo esse processo de ciclo, e isso mexeu na minha emocionalidade. Mas como eu tava, né, tranquilinha, eu falei, eu tenho que ter paciência comigo, agora eu sei que eu tô assim. Automaticamente, eu entendendo o meu corpo físico, eu tive mais paciência com aquele estado que eu estava íntimo, emocional. Então, assim, anti-emocionalidade é um aprendizado, é uma conquista. E você entendendo o veículo que você tem, como ele funciona, principalmente as mulheres, né? Que você sabe que mês em mês você modifica um monte de coisa, né? Isso. E potencialidade. Então, eu não vou deixar de usar meus atributos, meus trafores, minhas potencialidades, né? Tem aula, tem trabalho, tem um monte de coisa para você fazer. Porque o veículo soma, né? A biologia estava atuando. Então, essa pergunta é perfeita. E aí ele tem... Mas ele é interessante porque ele fala que no seu discernimento pragmático, quer dizer, da sua lucidez prática, né? Na sua ação do cotidiano, quanto ao risco da ousadia racional. Então, assim, às vezes a gente tem... É interessante você ter uma ousadia racional, né? Sim, você tem coragem. Exatamente. Mas assim, racional, por que ele trouxe? Ousadia tem a ver com esse processo da coragem, né? E a racional é a mental somaticidade. Então, quando a gente está atuando com essa ousadia racional, sem ter os hormônios aí fazendo alteração dessa decisão. Então, apesar dos hormônios, né? A gente consegue ter essa prática. É como se essa dosagem ela fosse para você não ficar apática
mas ao mesmo tempo não ficar doida e de forma impulsiva. Isso. Exatamente. Então, na verdade, é o equilíbrio. Quando ele fala de discernimento pragmático, é quando você consegue equilibrar o bicho e a sua consciência. E aí você faz um risco calculado. Esse risco calculado é a ousadia, porque você tem coragem de fazer isso, e você usa os seus hormônios para ter essa coragem, mas também ao mesmo tempo não é uma coisa impensada. Você vai usar a seu favor, né? A seu favor. Eu já vi assim, situações de pessoas assim, de homens usarem, sabe essa coisa assim da faca? Muito jovem, muito forte. E aí vai se mostrar para as mocinhas, né, para as menininhas e tal, que faz, sabe, assim, quase sobe em cima da árvore, entendeu? Para mostrar que é... É o primata, né? É o primata. Bata a mão no peito. Olha, foi mais ou menos uma situação assim, mas era nitidamente isso, entendeu? Aí, assim, a pessoa, sabe aquela coisa de sobe? Não tem uma coisa de subir, era uma situação de subir, sabe, sair do patamar de uma escada para outra, o cara praticamente no pulo e foi parar lá do outro lado, mas assim, era no sentido de mostrar performance. Mostrar que... A ousadia aí não era tão racional, né? Não tinha racionalidade, não tinha discernimento nenhum. Era assim, animal. Realmente a testosterona no máximo da animalidade, entendeu? E foi muito interessante. Até meio constrangedor ver a situação. Porque a pessoa paga verdadeiro mico, é isso? Mico, leão dourado, tem tudo a ver, é isso? Era um pouco mais do que... Acho que tem a pergunta lá, vai lá aberta. Sim, temos a Michico da Michico nós vamos também. Fala assim, olá professores, muito bom. Aplicar uma nota para questões como nesses exemplos, da folha 1, questão número 3. Vamos lá, tá aproveitando, né, Chico? Quais as suas identificações com o novo soma? Você é destro, canhoto ou ambidestro? E ele também ele fala também da questão número 7 da mesma folha. Aí ele diz, às vezes, para mim, não está claro quais características merecem uma nota maior ou menor. Tá, vamos lá, Michico. Na primeira, quais são as suas identificações com o novo soma? Como é intrassomaticidade, está colocando no contexto do soma que você acabou de adquirir. Então, se você é um soma masculino ou feminino, quais são as identificações que tem com esse novo soma? Como é que você lida com isso, entendeu? Há algum problema? Há uma certa inadaptação com relação a esse novo soma? Entendeu? Então, a questão, ele permeia mais esse nível de entendimento, né? E depois, logo em seguida, ele coloca a questão do uso, né? Destro, canhoto, ambidestro, a sua saúde e que nível de natureza das suas doenças ou deficiências. Então, essas são análises que vai levar você a um tipo de um entendimento melhor da identificação com o novo soma. Então, ele fala da sua saúde, doença, deficiência. Tem uma coisa que eu faço, assim, que é um pouco diferente. Por exemplo, tem gente que pega lá na questão 3 e vai por cada questão dar uma nota para si, né? Então, por exemplo, começa assim, quais as suas identificações com o novo soma? Aí dá uma nota. Você é destro, canhoto ou ambidestro? Aí dá uma outra nota. Eu não faço dessa forma. Eu procuro entender, eu vou separando cada uma dessas perguntas e vou tentando costurar uma manifestação minha geral a respeito desse assunto, né? Então, por exemplo, eu começo a pensar assim, eu faço aquela reversão que eu falei, né? Quais as minhas identificações com esse novo soma que eu adquiri nessa vida? Então, aí eu pensei assim, eu lido bem com o meu soma? Eu me aceito, entendeu? Então, assim, eu tenho algumas dificuldades comigo, né? Então, por exemplo, durante a maior parte da minha vida, eu fui muito magrelona, pesava menos de 50 quilos, eu era muito magrinha. E eu tenho 1,70 m. Isso me incomodava, entendeu? Hoje eu agradeço a ter sido magrinha naquela época, que hoje eu não sou, né? Eu estou aí no peso mediano, né? Que a gente vai engordando. Então, assim, mas na época eu tinha essa dificuldade. Então, eu tinha alguma coisa. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa destra, né? O que é uma pessoa destra, canhota ou ambidestra? Eu sou uma pessoa destra, mas eu tenho um pouco de tranquilidade de lidar com a mão esquerda também. Apesar de eu não escrever, eu consigo fazer coisas, eu lido bem com as duas mãos, apesar de não ser ambidestra. Mas eu tenho uma tendência para isso.
O destro, no geral, o mundo é feito mais para os destros, né? Porque tem um número maior de pessoas para o destro. Então, a própria economia, ela costuma privilegiar o maior número de pessoas que têm determinada característica. Então, é um mundo mais para o destro. Os canhotos, por exemplo, eles têm mais dificuldade, tem uma questão de adaptação aí que vai ter que ter. Eu não tive isso, tá? Então, como está a sua saúde? Né? Hoje eu vejo que a minha saúde, então, por exemplo, minha identificação hoje com o soma é mais madura do que quando eu era adolescente. Como a gente está perguntando, uma pergunta está no presente, né? Como é que está a minha saúde? A minha saúde é uma saúde boa. Então, mas que nível e de que natureza são as minhas doenças ou deficiências? Então, assim, eu tenho problema de herança genética de tireoide, né? Eu tenho uma tendência a ter problemas cardíacos pela família, mas eu não tenho, no momento eu não apresento esse tipo de problema. E tenho aí, o que mais? Deficiência de vitamina D, por exemplo, que é uma coisa que parece uma epidemia do momento. Então eu estou dentro desse processo. Mas no geral, eu tenho um soma bastante positivo, bastante equilibrado. Então eu considero que o meu soma, a minha relação com o meu soma hoje, ela é mais saudável do que patológica. E eu uso o meu soma de uma maneira mais inteligente e mais saudável também. Eu tenho mais cuidado com o meu soma, tenho mais preocupação com isso. Então, no geral, eu tenho uma boa identificação com o meu soma atualmente. Aí eu pego esse contexto e me dou uma nota em cima dessa informação, entendeu? Mas tem gente que faz diferente, né? Que analisa isso de uma maneira diferente. Eu dei um exemplo para tentar dualizar aí Isso, o que a Ana Flávia trouxe é o nível de interpretação que ela teve. Você vê, ela pegou a questão do conjunto como um todo e a partir da vivência pessoal dela com relação ao seu próprio corpo, ela acabou se situando dentro desse contexto. Interpretando cada situação e vendo essas interpretações no contexto dela. Tem gente que, por exemplo, você fala assim, é uma coisa boa, mas tem gente que é alta demais e mora num país onde a maioria das pessoas são baixinhas. Então vai ter dificuldade de achar calça, vai ter, às vezes o pé é grande e a blusa não acha, as coisas vão... Entendeu? Eu passo por isso aqui em Foz. Aqui em Foz você passa por isso? Sim, 1,75 m aqui em Foz, eu procuro um monte de roupa, já vendeu todos os sapatos número 38, 39, quando vai ver não tem mais, já compraram, porque tem poucos números. Tem poucos números. Calça, ou, né, compra calça pra, como é que eles falam, pescador, que você vai pro rio, então tem um monte de coisa, eu passo por isso. Olha só, eu tenho 5 centímetros a menos que a Rosângela. 5. A minha estatura é considerada estatura mediana. Dentro da ergonomia da arquitetura, a mulher, o padrão médio é 1,70 m. Eu tenho 1,70 m. Eu não tenho problema nenhum com isso. Entendeu? Então, assim, o meu pé tem um número que todos os calçados são 36, o meu pé é pequeno para minha altura. Mas eu tenho entendeu? Então eu mesclei muito bem. Quando eu era criança, eu já não gostava, porque onde eu estava, era todo mundo baixinho, eu ficava lá na fila, lá atrás, né, na escadinha, assim. Vai tirar foto e fica no fundo. Ficava lá no fundo. Mas, assim, de qualquer forma, é uma forma de entender, sabe? De como é que você está naquele contexto, no lugar onde você foi. O seu soma é favorável para a sua proex, né? Então, eu acho que isso é uma coisa geral, a sua saúde, aquilo tem a ver com você. A gente depois vai aprofundando, né? As perguntas vão vindo e vão aprofundando nos contextos. Mas é bem bacana quando a gente consegue trazer fatos da nossa vida que justificam aquela nota, né? Que elas vão explicar o porquê daquela nota. A mesma coisa em relação à pergunta 7, né? Eu, por exemplo, eu não tenho nada nem exagerado demais, nem eu tenho um simplismo demais no meu jeito de vestir. Talvez eu pudesse até ser um pouco mais enfeitada, talvez, e tal, mas aí cada um tem o seu contexto, né? Dentro do meu parâmetro, eu acho que as coisas estão bem... O que você precisa ver, Mexica, é o visual que ele coloca, é o visual que você mantém habitualmente. Então, dentro disso, você precisa ver em que linha você está. E depois ver os prós e os contras daquilo. Tem alguns que são mais negativos, como por exemplo, displicente, austero, exagerado. Então, esses são negativos. Tem outros que são neutros. Tá? Nem positivo, nem negativo. Agora, independente do hábito que você tem de visual, o quanto que isso representa você? Quais são os efeitos
que isso dá com o seu visual? Como você lida com isso? E isso no habitualmente, né? Então a gente vai falar, porque tem momentos de festa. Tem momentos exclusivos. Específicos. Né? Mas tem a coisa que é habitual, que geralmente você se veste. Eu visualizei um exemplo assim, o advogado, né? Tanto o homem quanto a mulher. Eles tendem a usar um terninho, né? Uma calça social. Então imagina o advogado que não faz isso. Ele põe uma bermuda, né? Assim, fazendo um estereótipo bem diferente. Então, cada situação te pede, né, uma vestimenta e traz uma informação a teu respeito. Então, às vezes, assim, você está com uma roupa mais requintada, mas está numa festa, né? Então, é adequada àquela situação. Agora, tem gente que se usa roupa requintada o tempo todo. Ó, Mexico, tem gente, por exemplo, que vai trabalhar, tem uma roupa, vamos dizer, comedida, mas dentro de casa é relaxado. É impressionante como tem dois visuais que ela costuma utilizar. É interessante analisar os dois. Por que em casa eu sou relaxada e no trabalho eu sou comedido? Então, isso é importante você ver nos ambientes que você está, ou que você passa mais vezes, né? Que é habitual e qual que é dessas situações, e analisar. É o comportamento, né? E aí a gente está chegando até o final, infelizmente, né? São 20h59. Eu tenho ali 2 anúncios para colocar, né? Eu tenho o Consim Cobaia, que vai ser na próxima sexta-feira. Dia 8, né? Dia 8 de maio. Então, se alguém tiver por aqui ou está fazendo, pode estar fazendo esse Consim Cobaia, que vai ser na próxima sexta-feira, que vai ser dia 8 de maio. Dia 8 de maio desse mês. Que a gente tem Consim Cobaia uma vez por mês. Uma vez por mês. É no período da tarde, né? Então começa às 15 horas. É aqui em Foz do Iguaçu. O local é perto do SEC, é no discernimento, é na presencial. É presencial. Tá, gente? A gente está divulgando para quem de repente está assistindo a interlocução e é daqui de Foz, está vindo para Foz nesse período. A gente tem, na verdade, o Consim Cobaia toda segunda-feira do mês, né? E a gente tem a interlocução, que é esse espaço que a gente está aqui em debate, que é toda primeira sexta-feira do mês. Então a gente vem aí, às vezes a gente vai conseguir divulgar um tema antecipadamente, mas às vezes não. Então a gente está querendo fixar esse dia, né, para que a gente possa falar sobre conscienciometria, seja qual tema fosse, ligado ao conscienciograma. Às vezes vem uma temática específica de algum pesquisador da Conscius, né, algum voluntário. Mas é um espaço para a gente ter esse debate, trocar ideias, e é um momento aí para a gente de descontração, né? E aí a gente vai fazer a nossa fechamento aqui com o conscienciograma sem drama, né? Reforçando que vai começar agora a partir do dia 3 de maio, a nossa primeira aula, próximo domingo. As duas aulas primeiro vão ser abertas, então significa que a pessoa assistindo a aula, que vai estar aberta nas 2 primeiras aulas, as pessoas podem se inscrever durante essas 2 semanas, né? Então, essa semana e a outra, as 2 ainda vão ser abertas. Ou seja, qualquer pessoa pode acessar as aulas e estar assistindo. Caso tenha interesse, aí sim, nós temos que entrar no nosso site, né? www.conscius.org.br. Aí tem /loja virtual, que eu posso fazer esse pagamento à distância, né? Então, tem vários recursos para isso. Ou então, direto pelo telefone, né, ligando aqui, para ver como que a gente pode estar orientando vocês com relação ao pagamento, alguma coisa nesse sentido. É a Conscius 045, que é o DDD, né, de Foz do Iguaçu, 2102 1460. Lembrando que a maior parte do tempo tem gente aqui no período da tarde, tá, gente? A secretária nossa aqui. Isso. É a partir de, se não me engano, 1h30 da tarde, tá? Lembrando que domingo, né, é depois de amanhã. Então, hoje, sexta, sábado, domingo agora. Não é no outro. Então, nesse domingo agora, vocês já podem participar, venham, né, vivenciar com a gente. Mesmo que não fez a inscrição, pode estar participando, que ele vai estar aberto a todos. E assim, quem quiser continuar com a gente tem algumas pessoas aí que estavam com a gente no EAD, se quiserem continuar com a gente, se puderem indicar para outras pessoas também, né? Às vezes a gente não consegue acessar todo mundo, então se vocês divulgarem também, a gente agradece, né? E a gente espera ter uma turma boa aí para começar o próximo curso, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, né, gente? Obrigado pela oportunidade, gente. Bom descanso para vocês e até um próximo encontro aí com a gente. Até domingo. Até domingo. Até domingo. Até domingo. Muito bom. Tchau, pessoal. Até. Tchau, gente. Muito obrigada. Muito bom.